Amém. Igreja bonita, igreja cheia. Glória a Deus. E o pastor Celso, ele me pediu para pudesse estar compartilhando a mensagem hoje. Antes disso, eu queria pedir para as nossas crianças, ir para o culto deles. Tenho certeza que também será bênção lá. Aí é de até, acho que 9 anos e 11 meses e 29 dias. Pode ir para o seu culto lá. E amém. E é tão interessante, amados, lá no Encontro com Deus, eu estava num momento lá e, assim, foi muito algo assim no meu coração, você vai ministrar semana que vem, mas eu nem sabia disso. Eu falei, bom, deve ser algo do meu coração. E segunda-feira cedinho, antes das 7 da manhã, pipocou lá no meu celular. Pastor Valmir, você vai trazer a mensagem domingo que vem. E como eu já tinha sido alertado, eu falei, amém, Deixa as coisas acontecerem. Amém? Enquanto o pessoal está saindo, eu vou orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Louva-te, Pai, porque tudo aquilo que o Senhor é por nós, Senhor. Louva-te por esta casa, pelos pastores, por cada vida que aqui está, Senhor. Pai, que esta casa, meu Pai, tem sido um instrumento, meu Pai, nas Tuas mãos, meu Pai, para abençoar vidas, meu Pai. Nós Te louvamos, meu Pai, por este momento. E a partir de agora, meu Pai, tudo o que eu for falar, seja, Pai, conforme a Tua vontade, meu Pai. Pai, caia por terra tudo aquilo que não pertence a mim, Senhor, mas pertence, meu Pai, que o Senhor venha entronizar nesta noite, meu Pai, a Tua vontade, em nome de Jesus. E eu pedi para o Rafael ficar um pouquinho, que ele vai cantar uma estrofe de uma música que a semana inteira eu ficava, Mateus, que música é aquela lá mesmo? Mateus, que música é aquela lá mesmo? E dessa música surgiu a mensagem que eu vou tentar trazer nesta noite. Vou pedir então para o Rafael cantar. Amém, Rafael? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Qual a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual
Pergunta para o Senhor, qual a beleza que você ainda não viu no Senhor? Faça uma pequena agora, uma breve oração, mas não pequena, mas uma breve oração. Converse com o seu Pai, converse com o seu Deus. Qual é a beleza que ainda nós não vimos ainda no Senhor? Obrigado, Rafa. E assim que você perguntar, deixa o Senhor te responder ainda nesta noite. Amém? Obrigado, Rafa. Deus abençoe. Amados, essa semana eu fiquei... Deus me levou a um livro no Velho Testamento, um livro de Jó. Eu ouvi todos os capítulos desse livro, os 42 capítulos do livro, várias vezes essa semana, porque eu precisava ter certeza que a palavra que o Senhor gostaria que eu trouxesse nesta noite estivesse baseada no livro de Jó, e eu fiquei no livro de Jó. Não sabemos ao certo quem foi o escritor do livro de Jó. Muitos apontam Moisés, uma grande parte da teologia aponta Moisés, outros apontam Salomão, e uma pequena parte, um amigo específico de Jó. Mas é um livro de poesia, e eu quero ler com vocês alguns textos do livro de Jó. Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 21, eu quero ler os primeiros 5 versículos deste livro. Então, Jó, capítulo 1, do 1 ao 21, mas eu quero ler primeiro os 5 versículos, depois eu vou ler mais 5 versículos na Nova Almeida Atualizada. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Verso 4. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E o verso 5, quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Em seu coração, Jó fazia isto continuamente. Amados, esses primeiros 5 versículos aqui que está falando é um prólogo, né? Ou podemos também falar sobre uma parábola. É alguém falando de Jó, e aqui falou que Jó, onde Jó morava, falou das suas qualidades, que ele era um homem reto, que ele é um homem íntegro, falou então da parte econômica. Jó era um homem muito rico. Nesta época, Jó ele era o homem mais rico do Oriente. Era um pai intercessor. A palavra diz que ele servia holocaustos da quantidade de filhos que ele tinha. Então, ele fazia holocaustos, né, em santificação, 10 holocaustos, porque era um para cada filho, ou seja, era um pai intercessor. Então, alguém está falando de Jó. E aqui, certamente, o autor, eu vou aqui falar, então, Moisés, tá? Eu também sou dessa linha de que Moisés escreveu o livro de Jó. Então, Moisés, ele escreveu que Jó era um cara íntegro, um cara reto, um cara que temia Deus, temia ao Senhor, independente de qualquer situação. Mas eu não quero me ater nesses primeiros 5 versículos. Agora eu quero ler daqui para frente, então, do 6 ao 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto.
Note que Deus estava ratificando o que o autor falou no começo, que Jó era um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Verso 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Verso 10. Não é verdade que tu mesmo pusestes uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem, abençoastes a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Verso 11. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Até o 11. Mas aqui nós vemos uma narrativa, para nós, para mim, acontecia na região celestial, uma reunião entre Deus, os seus anjos, os seus filhos. E nessa narrativa, Deus ali, talvez, passando as instruções para os anjos, eu não sei como é, mas eu entendo que estava numa reunião, e quando tem reunião, tem algo a acertar. E, de repente, curiosamente, apareceu quem? Satanás. Intruso, sem ser chamado, ele apareceu lá. E é interessante que Deus provocou Satanás. De onde você vem? E ele respondeu: de rodear a terra e passear. Então, com base nessa resposta que ele deu, eu entendo que estava nas regiões celestiais, porque ele veio da terra, estava lá, foi lá para as regiões celestiais, para poder, talvez, participar ou ouvir, qual eram as instruções que Deus estava dando para os seus filhos, nesse caso os anjos, alguns creio que são os anjos, outros filhos, mas enfim. E aqui, Satanás, eu entendo que ele perdeu a grande oportunidade de, quando Deus falou assim: observaste meu servo Jó? Ele perdeu a oportunidade de falar assim: não, ando muito ocupado, minha agenda está cheia, não lembro dele não. Mas ao contrário, ele provocou Deus e falou assim: porventura ele é um homem íntegro, porque você abençoa ele demais, tudo que ele tem ele prospera, tudo que ele põe a mão prospera. Então qualquer pessoa nessa situação iria temer a Deus, iria ser reto, iria ser íntegro contigo, e jamais iria pecar contra ti. E amados, aqui podemos concordar que aqui Satanás ele criou pelo menos duas teses quando ele fala isso para Deus. E antes disso, Deus ele falou ali no verso 8, Deus perguntou, então observastes meu servo Jó, não há ninguém na terra como Jó, homem íntegro, reto, homem temente a Deus. E amados, homem íntegro é aquilo que você é no escuro. Homem reto é aquilo que você é no público, em público. E o homem temente a Deus é o princípio da sabedoria. Então, Deus passou ali para Satanás o currículo de Jó. Ele ratificou o que o autor escreveu nos primeiros 5 versículos de Jó. E aqui Satanás ele começou a provocar a Deus. Ele perdeu a chance de ficar quieto, mas ele provocou. E aqui ele falou assim, ele insinuou que ninguém adora a Deus por aquilo que ele é, mas sim por aquilo que ele pode proporcionar. Me parece que Satanás aqui insinuou que Deus precisava subornar o ser humano, a Jó, para que Jó pudesse temer a Deus. E essa minha leitura, eu li e ouvi esse texto várias e várias vezes essa semana. E às vezes nós nos encontramos em uma situação que cria dúvidas em nossas vidas, coração cheio de dúvida, coração cheio de problema, e aí Satanás ele sopra algo no seu ouvido e às vezes nós caímos na tentação, nós caímos no papo furado do inimigo. Satanás ele joga alguma coisa, ele insinua algo e a gente cai, a gente recebe aquilo, mas
ele falou isso para Deus. Será que se tirar tudo de Jó, ele não vai blasfemar contra ti? E é interessante que, sem Jó saber, Jó estava na paz de Cristo lá, nas atividades dele, estava fazendo as coisas que ele precisava fazer, não estava nem sabendo dessa reunião lá nas hostes, lá nas regiões celestiais, mas sem Jó saber, Deus constitui a Jó como seu advogado aqui na terra. E é interessante que Deus ele constituiu Jó como seu advogado aqui na terra para defender uma reputação que Deus havia colocado sobre Jó. Homem íntegro, homem temente a Deus, homem reto, homem que se desvia do mal. Será que nós podemos também ser um advogado do Senhor para defender a reputação aqui na terra? Será que nós estamos desviando do mal a ponto de Deus falar assim, olha, viste meu servo o pastor Luiz? Você viu meu servo o pastor Gilson? Será que nós estamos nessa pegada de ouvir Deus falar assim, olha, a minha serva a pastora Sandra? Será que nós estamos nessa pegada? E é interessante que Jó não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, mas Deus ele confiou a reputação na mão de Jó. E aí, o que nós iríamos fazer se nós, Deus falasse, olha, está nas suas mãos para se defender a minha reputação aí na terra? Qual seria a nossa atitude? Talvez, puxa Senhor, manda o pastor Luiz, que ele é mais espiritual que eu. Manda o Gilson. Manda o Bruce, manda o Jadson. Mas eu não. E eu te pergunto, o que o homem tem? Se nós olharmos hoje fisicamente, ou aqui materialmente falando, a maioria dos homens que estão aqui na igreja, eu digo homens e mulheres, tem uma família. Talvez tenham bens, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas são duas coisas que nós temos, e uma delas é o mais precioso, que é a nossa família, e depois vem bens. Mas Satanás ele levantou duas teses, que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, e ninguém ama a Deus mais que a família. Vocês estão conseguindo entender o meu racional? Então, assim, Satanás aqui ele ensinou para Deus que Jó, ele só temia a Deus porque ele tinha bens, porque ele era abençoado, porque ele tinha uma família abençoada, porque ele era o homem mais rico do Oriente. E, amados, está posto aqui que riquezas não é pecado. Está posto aqui no texto que ser rico não é pecado. O problema não é ter o dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. O problema não é você possuir dinheiro, o problema é o dinheiro te possuir. O problema não é você ter o dinheiro no bolso ou em sua conta bancária, o problema é você entronizar o dinheiro no seu coração. E Satanás, ele perdeu a chance de ficar quieto, mas ele insinuou que ninguém ama mais a Deus que o dinheiro, e ninguém ama mais a Deus do que a sua própria família. E o verso 12, Deus ele permitiu, põe o verso 12, Deus ele permitiu que Satanás tirasse as coisas de Jó. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E, amados, aqui também está posto nesse versículo que Satanás, ele só vai aonde Deus permite. Ele não vai nem um centímetro a mais, se Deus não permitir
acontecer as coisas. Segundo Martinho Lutero, Satanás é como um cão na coleira. Só vai até onde a coleira alcança. Não passa disso. Notem que tudo isso que foi uma conversa nas regiões celestiais entre Deus e Satanás, e Jó estava na paz do Senhor nos seus afazeres. E Jó foi constituído como seu advogado. E mais para frente, a Bíblia fala, do verso 13 em diante, que assim que Satanás saiu da presença do Senhor, ele começou a colocar a mão nas coisas de Jó. Coloca no verso 13 em diante, por favor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó que lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Notem que a primeira coisa que Satanás colocou a mão foi na área financeira. Amados, como a área financeira ela tem atacado irmãos e irmãs. Como a área financeira é algo assim, ruim. Aqui nós de Parelheiros, nós estamos acostumados a viver sempre ali no limite, né? O dinheiro acaba no dia 15, mas você tem do dia depois para viver até o dia 31 ainda. Mas imagina Jó, um cara que tinha tudo, um cara que era o mais rico do Oriente. Como é que é viver? Ele vai dormir rico, ele acorda sem nada. Como é que é viver nisso? Porque quem nunca teve muita coisa está acostumado a viver ali na margem. Dá um jeitinho, não come a mistura, come uma coisa, mas consegue viver na margem. Mas e quem está no topo da pirâmide? E quem está no topo da pirâmide, qual é a tendência, qual seria a atitude mais normal para quem está no topo da pirâmide? Qual seria a atitude dessa pessoa? Blasfemar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que nós somos assim, nós temos muitos porquês. Se eu não concordo com o Emerson, mas por que você está fazendo assim? Nós somos cheios de razões, somos cheios de porquês. O próximo versículo. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. O próximo. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: mensageiro abençoado, né? Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Ou seja, amados, tudo que representava finanças, tudo que representava bens de Jó foi tirado, com a permissão de Deus. Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que será que Jó amava mais o dinheiro do que a Deus? Será que aquela tese que o inimigo levantou ali para Deus, que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Eu volto a repetir, ser rico não é pecado. O pecado é você entronizar o dinheiro no seu coração. Do verso 15 e 17, que nem a Gabi colocou lá, nós somos informados que Jó, o homem mais rico, foi ao colapso financeiro.
E aí, eu até marquei aqui, ó, quem sempre vive ali na margem, digo, o dinheiro acaba antes do final do mês, aprendeu a dar um jeito muito diferente para quem tem muito e perde tudo. A vida entra em colapso. Alguns, se você lembrar da pandemia, quantas pessoas foi à bancarrota, quantas pessoas tiraram a própria vida, quantas pessoas culparam a Deus, quantas pessoas blasfemaram, quantas pessoas perderam e colocaram a culpa em Deus. E aí eu te pergunto, será que a primeira tese satânica tinha razão? Será que Jó iria blasfemar contra Deus? Será que Jó iria insurgir contra o doador da vida? Quando Jó soube que tinha perdido tudo, ele respondeu assim, verso 21. Olha o verso 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E amados, e aqui Jó acabou de reprovar a primeira tese de Satanás. Jó não blasfemou, Jó não culpou a Deus. Ele falou, olha, nu eu vim a este mundo, nu eu vou sair deste mundo. Jó só não reprovou, mas como ele provou que que o amor a Deus era acima de qualquer situação. E aqui, amados, e o que ele falou também aqui, isso eu consegui, Deus, assim, teve algo no meu coração. Eu até escrevi aqui. O que você ganhou do seu nascimento até a sepultura não é a razão de seu viver. E Jó, ele provou isso para Satanás, que aquilo que ele tinha, aquilo que ele conseguiu, aquilo que Deus tinha dado para ele não era a razão do viver dele. Então Jó reprova a primeira tese de Satanás. E no verso 19, Jó recebe a mais trágica notícia da sua vida. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Amados, aqui está talvez a notícia mais trágica para a vida de um pai. É perder os filhos, é enterrar os filhos, porque isso não é o ciclo da vida. Normalmente, os filhos que enterram os pais. E aqui eu falei aqui, Jó perdeu os filhos, eu usei essa palavra perdeu, mas no final eu quero corrigir essa palavra. Nós precisamos entender um pouquinho sobre perder. Mas Jó aqui teve um baque, teve assim, ele recebeu a mais trágica notícia. O que acontece com um pai e com uma mãe quando ele perde um filho? O que acontece com o pai e a mãe quando ele enterra todos os filhos de uma única vez? Pensa um pouquinho, você que é pai, você que é mãe, o que você faria, o que você pensava, o que você iria pensar se caso acontecesse isso. Aqui a gente tem pessoas que já perderam os filhos, sim, e essa pessoa ela tem muito mais propriedade para falar, olha, eu senti assim, assado, mas imagina Jó, os seus 10 filhos estavam reunidos em uma casa lá do primogênito, e veio um vendaval, veio um fogo e derrubou tudo e matou todo mundo. O que nós poderíamos falar para um pai ou para uma mãe que acontece isso com ele? A grande questão é como é que Jó era como pai. Eu li lá no começo do texto dizendo que
Jó, ele era intercessor, Jó ele era abençoador, Jó ele prestava, ele fazia holocaustos, ele prestava culto pela quantidade de filhos que ele tinha. Então eram 10 holocaustos, 10 santificação ali para os seus filhos, porque ele pensava assim: caso meu filho tenha pecado, eu já estou fazendo isso para pedir perdão por ele. Alguns podiam falar: que homem, né? Que homem. E eu pergunto para nós aqui, o pai, nós estamos intercedendo pelos nossos filhos? Nós estamos batalhando pelos nossos filhos? Nós estamos orando, entregando a Deus nossos filhos? Só relembrando, no capítulo 1, versículo 5. Coloca de novo, Gabi, o versículo 5 do capítulo 1. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pensa um pouquinho. Jó, ele era um pai temente a Deus, um pai que amava, orientava, abençoava seus filhos. E só relembrando, Jó aqui está em uma defesa de reputação sem ele saber, porque Satanás lá atrás insinuou que Jó, primeiro, só amava a Deus por aquilo que ele tinha, pelo seu status, e depois Satanás também deixou a entender que ninguém ama mais a Deus do que a família. E eu te pergunto, será que Satanás teve razão aqui quando todos os seus filhos foram sepultados? Será que Satanás aqui ele tinha razão nessa tese? Será que eu e você no lugar de Jó, como é que seria a nossa atitude neste momento? Será que eu e você neste momento nós iríamos colocar o dedo assim, Senhor, você, por que isso, por que aquilo? E é tão interessante que é muito fácil nós falarmos, né, passar ali para alguém que perdeu um ente querido, um filho. Tem gente, tem vezes que você não consegue nem falar nada, porque é difícil. E agora imagina perder 10 filhos de uma vez só. Como explicar? Como se levantar das cinzas? Como ter ânimo para recomeçar? Como ter vontade de adorar a Deus depois dessa tragédia? E amados, são pensamentos até lícitos, porque nós somos seres humanos. Aqui ninguém é super poderoso ou poderosa. Nós recebemos, nós temos uma faculdade mental que nós pensamos, falamos, questionamos. E como falar para um pai para ele recomeçar depois desse golpe fatal que ele recebeu na vida? E eu quero ler o verso 20 com vocês, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E amados, a hora que Jó ele recebe essa notícia, a hora que ele vai para a terra, ele raspa a sua cabeça, o manto e o adora. E aqui ele está reprovando a segunda tese do inimigo, porque o inimigo ele deu a entender que ninguém amava mais a Deus do que a própria família. E aqui Jó está mostrando que Jó, o mais importante na família, o mais importante na vida de Jó era adorar a Deus.
Jó reprova a segunda tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a família. Jó prova que ama mais a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas sim por aquilo que Deus é. Quando tudo parece estar tudo certo, Jó havia provado que amava mais. E aí, o capítulo 1 termina, você fala, agora acabou, né? Já está no limite. Aí vem o capítulo 2 de Jó. Jó 2, do 1 ao 6. Jó, capítulo 2, do 1 ao 6. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. 2. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. 3. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Verso 5. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E o 6. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. E amados, novamente, em uma nova reunião de Deus com seus anjos, estava ali, na paz ali de Cristo, na paz de Deus, né? E quem aparece de novo lá? Pé redondo, carcará sanguinolento, que nem diz o meu pastor Celso. E é interessante que Deus ele provoca novamente em Satanás. Você viu meu servo Jó? Que homem! E Deus ele dá novamente o currículo de Jó sem tirar uma vírgula. Sem tirar, sem colocar nada. E aqui eu fiquei em crise. Quando eu li novamente esse texto, depois de tudo que Jó passou, Deus ele colocou novamente os atributos, ali as atitudes de Jó, sem tirar uma vírgula. E aí eu refleti na minha vida, toda vez que eu passo por uma questão, será que Deus ele pode falar novamente das minhas características? Ou será que ele vai falar, puxa, aquele pisou na bola, mas eu ainda confio nele. Mas não, Jó ele passou por tudo que ele passou, ele perdeu tudo, ele tomou o maior golpe da sua vida, que é perder seus filhos, mas a Bíblia fala que ele adorou a Deus. A Bíblia fala que ele, em nenhum momento, Jó pecou contra Deus, mesmo a gravidade da situação, mesmo que tudo o que aconteceu na vida dele. E Deus fala assim para Satanás, de onde você vem? Horas de rodear a terra, de passear por ela. Amados, note que assim que a função de inimigo ele é passear, ele é rodear, é ele procurar brechas nas nossas vidas, é ele procurar situações para poder destruir a sua vida, o seu casamento, a sua história, a sua reputação. Esse é o papel. E aí Satanás, de novo, ele perdeu a oportunidade de ficar quieto. Poderia ter falado, realmente Jó, ele é temente a Deus. Mas não, ele criou mais uma situação.
Coloque uma doença nele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Coloque umas chagas nele, coloque uma lepra, coloque um câncer nele, coloque uma situação, coloque uma depressão nele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E aqui, mais uma vez, eu tenho a mania de, quando eu vou trabalhar para o escritório, eu vou ouvir na Bíblia, né? E o livro de Jó, eu ouvi essa semana repetindo as vezes, né? E aí, quando chegou aqui novamente, eu falei, Senhor, mas eu estou em crise. Porque, por menor que fosse o meu problema, eu já fico em crise. Imagine tudo isso que Jó passou, e a Bíblia fala que ele não se desviou, ele não blasfemou, ele não pecou, ele continuou adorando e temendo a Deus. E notem que Satanás, ele só vai fazer algo se houver permissão nossa e de Deus. E quando ele fala, eu vim de rodear a terra e passear por ela, ele está falando para Deus que, olha, eu não mudei minha agenda não, eu continuo na parada, eu continuo procurando alguém para mim destruir. E aí Deus, ele responde a Satanás: você pode fazer tudo o que quiser com Jó, mas poupe a sua vida. E, amados, e esse poupe a sua vida me trouxe muita revelação no coração, porque nós somos feitos para adorar ao Senhor, independente da situação que nós estamos passando, porque nós somos feitos para adorar ao Senhor da terra até a eternidade. E aí, quando Deus permitiu que Satanás saísse da sua presença, Satanás, ele começou a colocar na vida de Jó doenças, chagas, e aí começou aquela situação terrível na vida de Jó. Depois vocês podem ler de novo todo o contexto. E aí, passando vários problemas, várias situações, e mais uma vez, Deus, ele constitui Jó como seu advogado para defender que, independente da nossa saúde, nós vamos continuar temendo a Deus. Independente daquilo que está no meu corpo, daquilo que está acontecendo comigo, nós vamos continuar temendo a Deus. Então Satanás, ele partiu para a terceira tese: tire a sua saúde, você vai ver que ele não vai blasfemar, assim que ele vai blasfemar contra ti dentro da tua face. Então a tese era essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Então, de novo, sem que Jó soubesse, Deus constitui ele como seu advogado aqui na terra. Do verso 4 ao verso 6, então, Satanás colocou doença na vida de Jó. Jó ficou chagado, ficou com um cheiro mau, ficou com um hálito ruim, ficou terrível. Você vai ler depois entre o 4 e o 6. E é interessante, amados, que até esse momento a mulher de Jó não foi citada no capítulo 1, e até o capítulo 2, até esse momento ela não foi citada, mas do 6 em diante, a mulher de Jó, ela entra em cena. E, amados, o que um marido espera de uma esposa, ou a esposa de um marido, em momentos difíceis? Eu espero companheirismo, eu espero uma força. Todos nós, eu creio que está na mesma pegada. Mas a mulher de Jó começou a falar para Jó: você amaldiçoa o seu Deus, você vai continuar ainda íntegro, você vai continuar ainda com essa besteira, amaldiçoa o seu Deus e morra. E, amados, e
E quando Satanás fala assim, olha, eu vim de rodear a terra e passear por ela, é justamente isso que ele faz nos casamentos. Coloca, assim, casamentos, muitos vão à bancarrota porque não tem companheirismo, não tem entendimento, não tem uma só carne, não tem conversa, não tem diálogo, e quando vem o problema e quando vem a situação, um quer botar a culpa no outro, um quer achar culpado. É assim que aconteceu na vida de Jó e a sua mulher. A mulher que tu me destes, né? E a mulher, ela começou tecer, verbalizar, profetizar algo bem ruim para a vida de Jó. E no verso 19... Não, desculpa, no verso 10. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Mas mesmo diante a problemas que tem no casamento, a gente sabe que casamento é bênção, mas casamento também tem situações. Mas nós temos que saber que nós somos feitos para adorar ao Senhor. E se você entendeu que você precisava casar e casou, então você e tua esposa precisam adorar ao Senhor juntos. Não tem aquela questão de procurar problema, de apontar problema. A questão é, o que nós faríamos na situação no lugar de Jó? Será que nós, quando eu recebesse... Mas imagina se Jó fosse brasileiro. A hora que ele ouvisse da mulher, tudo que a mulher falou dele, o que o brasileiro ia fazer nesse momento? Hein, Gilson? Deu ruim. E é claro que a gente, eu e a minha esposa, nós nunca pensamos, né, não na minha cabeça, eu espero que dela também não, de separarmos. Mas que dá vontade de enforcar, às vezes dá, né? Pegar assim e enforcar. E ela também comigo. Agora, a mulher de Jó começou a amaldiçoar seu Deus. Hein, Wesley? Imagina? Hein, Celção? Imagina? E aí... O versículo 10 fala que Jó falou, você fala como uma doida. Em tudo que aconteceu, Jó não blasfemou contra Deus. E ao responder a sua mulher, ele reprovou a terceira testa, Satanás. Mesmo chagado, mesmo com problema, mesmo não tendo o apoio da sua mulher, a Bíblia fala no verso 10 que Jó, ele não blasfemou contra Deus. Ao responder a sua mulher, ele novamente reprovou a terceira testa de Satanás e provou que Jó amava muito mais a Deus do que sua própria vida. Amados, e depois o texto, na sequência, fala dos amigos. 3 amigos, né, quando Jó estava ali em prantos, clamando a Deus, 3 amigos se comoveram e ficaram com Jó uma semana, sentado no chão, sem dizer uma palavra. Eu só posso dizer que isso é uma amizade, certo? Você já ficou uma semana com alguém, sentado no chão, chorando, orando? Mas esses amigos aqui ficaram. Agora, pastor, mas qual o problema desses amigos? A teologia ruim. Uma teologia que procurava culpado. Uma teologia que você vai aprender no YouTube sem direção. Uma teologia de causa e efeito. Uma teologia que te dá, que te faz você questionar. Mais para frente, depois que passou uma semana, os amigos começaram a culpar a Jó, dizendo que Jó estava naquela situação porque Jó estava em pecado.
falando que Jó tinha roubado, por isso que era rico, Jó era corrupto. Teologia ruim. Quantos de nós temos essa questão conosco? De nós não entender se o próprio Deus tinha falado que Jó era íntegro e reto, mas os amigos com a teologia ruim foi lá e falou: você é rico porque você é corrupto. Você está assim, os filhos morreram porque você é doido. E depois entre o capítulo 3 até o 19 e 20, tem muitas acusações, e o Jó começou, depois desse episódio dos amigos, Jó começou a perguntar para Deus. Jó fez pelo menos 16 perguntas e 34 queixas a Deus. E sabe quantas perguntas Deus respondeu para Jó? Nenhuma. E amados, e o problema não é você estar atribulado, não é problema você não estar, não é a questão de você passar uma tribulação, a questão é, o maior problema é você não saber o porquê está passando por aquilo. E Jó começou a fazer várias perguntas, várias queixas, porque a teologia ruim dos amigos impulsionou isso a Jó. E Jó começou a perguntar, se queixar a Deus. E Deus, ele se manteve em silêncio. E nós vemos, se você está me acompanhando, nós vemos aí pelo menos 5 áreas que Deus permitiu que Jó sofresse. Na área financeira, na área da saúde, na área do casamento, na área da família e na área dos amigos. Mesmo estando sem saída aos olhos naturais, quando chegou no fundo do poço, ele arrancou um brado de esperança e disse, por favor, Jó 19, 25. E amados, e quando está no fundo do poço, não tem mais para onde você olhar. Você só vai olhar para cima. E olha que Jó, depois que ele fez várias questões, várias queixas, Jó 19, 25 diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E aqui, amados, Jó, ele deu um brado sabe, ele gritou, mas uma coisa eu sei que o meu Redentor vive, tem uma tradução que fala. Então, por mais que Jó sofreu, por mais que Jó se lamentou, em alguns momentos depois das suas amizades, ele levantou lá um brado, eu sei que o meu Redentor vive. E aí, quando Deus resolveu a falar com Jó, Deus, ele fez pelo menos 60 perguntas para Jó, tudo perguntas retóricas. Para quem não sabe o que é isso, é perguntas que não têm resposta, que não sabemos responder. Por exemplo, onde você estava quando eu cercava as águas e o mar para que as águas não invadissem a terra? Por onde você estava quando eu firmava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? São perguntas retóricas que ninguém vai saber responder, porque não há resposta. E Deus foi se revelando a vida de Jó, se revelando a vida de Jó, se revelando a vida de Jó, e Jó foi se encolhendo cada vez mais. E agora eu quero ir para o capítulo 42, eu estou indo para o final da minha palavra, capítulo 42, do verso 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
tu perguntastes, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissestes, escuta, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E amados, e agora, quando eu li esse versículo, eu entrei em crise novamente. Como conciliar o capítulo 1, verso 5, capítulo 1, verso 8, com 42, 5. Coloca de novo o versículo 8 do capítulo 1. Deus, lá atrás, ele falou que Jó era um cara íntegro, um cara reto, um cara abençoado, que temia Deus. Não há ninguém como Jó. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal. Agora, como conciliar esse versículo com 42:5? Jó falando, eu conhecia só de ouvir falar. E amados, isso me trouxe crise, e eu vou tentar trazer aqui uma ilustração para explicar um pouquinho sobre isso. Um homem, ele não conhecia o mar, e a vontade desse homem era conhecer o mar, conhecer a praia, conhecer o oceano, enfim. E certo dia, alguém levou ele para conhecer esse mar, e chegando lá, ele fez, a hora que ele se deparou com o mar, com aquelas coisas, aquela grandeza, ele ficou tão animado, tão abençoado, né? Ele falou, puxa, agora eu conheço o mar, muito feliz, muito saltitante, né, pastor Milton? E aí, na beira da praia, veio caminhando um senhor, com as mãos enrugadas do sol, barba branca, cabelo branco, e perguntou, por que você está tão feliz assim? E aí ele falou, eu conheci o mar, eu conheço o mar agora. E esse rapaz era um marujo, um marinheiro, e falou, eu também conheço o mar. Aí eu te pergunto, qual é a diferença dos dois? Desse marinheiro, desse marujo que viveu a vida no mar, e desse que conheceu agora. Talvez isto explica o 42:5. Eu só conhecia de ouvir falar. E amados, nós limitamos o poder de Deus com as nossas limitações. A gente sabe que Deus cura um câncer, cura. A gente sabe que Deus cura uma depressão, cura. Mas nós somos limitados a isso. Deus, ele é muito mais, ele é grandioso. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, Deus falou lá no início. E aqui ele verbaliza, eu só conhecia a Deus por ouvir falar. Uau! Isso me trouxe crise profunda. Falei, puxa, nós ficamos assim no raso. O nosso conhecimento de Deus é no raso ali. E para nós encerrarmos, não podia deixar de falar sobre a restauração, né? Então, 42, do 10 ao 17. Deus, ele lembra das 5 áreas que o inimigo colocou a mão? A vida financeira, a área da saúde, casamento, filhos e amizade. 42, 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. E, amados, essa palavra, o dobro, segura ela que você vai entender melhor também. Então, o 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. 12. E o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro,
Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e jumentas. Depois você comparar lá no início, é tudo dobro. 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mas não era o dobro? Lá no começo falava que Jó teve 10 filhos. Aí, matematicamente falando, bom, agora tem que ter 20. É ou não é? E aqui fala que também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E amados, aqui eu queria voltar àquela palavra perdeu que eu falei no início. Você perde alguma coisa quando você não sabe onde está. Você perde algo quando você não encontra. E onde o filho de Jó está? Com o Senhor. Então Jó ele tinha 10 filhos no céu e agora 10 filhos na terra. Então nós temos que parar com essa mania de falar, eu perdi alguém. Se essa pessoa for cristã, nós precisamos entender que nós não perdemos eles, ou ela, ou ele. Essa pessoa está na glória. Amém? Próximo versículo. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda chamou de Queze, a terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Segura um pouquinho aqui. Na tradição judaica, as mulheres não tinham direito à herança. Na tradição judaica, as mulheres não tinham direito à herança. E até nisso o Senhor restituiu. As 3 filhas novas de Jó receberam a herança, de igual modo foram 7 filhos homens. Próximo. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E o último. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Amados, então Deus restituiu a vida financeira de Jó. Deu tudo o dobro para ele. E também fala que Jó teve novos filhos, certo? Mas a Bíblia não fala que ele casou novamente. Sabe por quê? Porque Deus restaura. Deus ele restaurou o casamento de Jó e deu novos filhos para eles. E a Bíblia fala que agora muito mais bonitos, as mulheres bonitas, charmosas. E Deus restaurou. E as amizades. Amados, volta de novo Gabi, no versículo 7 do mesmo texto, do 42. Aqui nós temos uma revelação. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor diz também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito. Teologia ruim, lembra? O que é reto, como o meu servo Jó falou. 8. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês. Sabe o que aconteceu aqui, amados? Jó foi honrado. A Bíblia fala que Jó era o mais rico e o mais piedoso. E quando eu cuido da minha piedade, Deus vai tratar e cuidar da minha reputação. Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Próximo. Então ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Isofar, o naamita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E o 10º, para nós encerrarmos. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este, pelos seus, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha dito antes. E amados, de tudo que eu falei, se você entender que nós precisamos orar,
Jó só foi restituído quando ele orou pelos seus amigos, que outrora havia destruído praticamente a reputação. E aqui eu vou pedir então para o pessoal do louvor que estava aqui subir, e para nós encerrarmos, esse texto de Jó, ele me trouxe um pouco de crise, porque nós somos limitados, nós somos homens e mulheres limitados, que nós limitamos o poder, a ação do Senhor. Em qualquer situação, a tendência é nós sempre criticarmos, sempre verbalizarmos, até pecarmos contra Deus. Mas Jó, em nenhum momento, ele fez que isso pudesse acontecer. 3 insinuações que Satanás fez para Deus, achando que ninguém adoraria a Deus mais que o dinheiro, ninguém adoraria mais a Deus do que a família, e ninguém adoraria mais a si mesmo do que a Deus. E em todas essas coisas, Jó, ele sofreu, ele permaneceu, e a Bíblia fala que ele adorou a Deus. E eu quero pedir para vocês fechar os seus olhos, façam uma reflexão. E o tema desta palavra, aprendendo a ser mais, e você vai completar. O tema dessa palavra é aprendendo a ser mais reticências, e você vai completar. Será que nós estamos aptos a amar a Deus, independente de qualquer situação? Será que nós estamos aptos a adorar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos proporcionar? A gente sempre fala na igreja sobre uma vida simples, e isso é bênção. Mas uma vida simples também requer dinheiro. O problema não é você ter o dinheiro, o problema é você entronizar o dinheiro no seu coração. Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos honrar nossos compromissos, como homem íntegro que nós somos e retos. Enquanto eu vou pedir para o Rafael novamente cantar aquela música, nós temos aí 3 minutinhos. Se você entendeu que você precisa ser, você está aprendendo a ser mais alguma coisa, do seu lugar mesmo você vai levantar e nós vamos orar juntos. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente não, eu vou pedir para você no seu lugar se levantar, enquanto a igreja fecha os olhos. E muitas vezes, então o diabo ele vai insinuar muitas coisas em nossas vidas, e muitas vezes nós vamos cair nessas insinuações dele. Mas quando nós tememos a Deus, quando nós estamos confiantes em Deus, o Senhor ele restaura. Ele restaura todas as etapas das nossas vidas. Daquilo que você tem do berço até o dia da sua sepultura, aquilo que você vai conquistar aqui, não pode te definir. O que te define é a presença de Deus. O que te define é a grandeza e a beleza do Senhor na sua vida.